Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo e está começando mais um Conexão Bet. Esse é mais um espaço de diálogo da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os assuntos mais relevantes do setor. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Bom, nesse episódio nós vamos falar sobre educação empreendedora e como o Sebrae vem atuando junto às instituições de ensino para educar os estudantes e formar novas lideranças empreendedoras. Para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui o Danilo Martins, gestor estadual do programa Educação que Transforma do Sebrae Pernambuco. Danilo, seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Olá a todos e todas, meu nome é Danilo Lopes Martins, eu sou gestor estadual, né, do programa Educação que Transforma do Sebrae Pernambuco, que trabalha essa educação aí a nível escolar. Uma grande honra, um grande prazer estar participando aqui dessa conexão. A gente percebe que esse ecossistema de educação ele é muito formado por isso, conexões dessas mentes pensantes. Então, está aqui uma oportunidade boa para a gente difundir conhecimento bom e dividir esses saberes aí, que é uma grande corrente aí do bem para poder somar aí conhecimento e transformar vidas. Então, a gente está junto aí nessa também, junto com a Beth aí, do Sebrae Pernambuco. Perfeito, Danilo. A gente tem bastante assunto e bastante material para conversar aqui hoje. E já para a gente começar, Danilo, eu queria entender, né, como é que funciona o projeto de educação empreendedora do Sebrae e como isso é aplicado de forma prática junto às instituições de ensino. Perfeito. Bom, o programa, né, de educação empreendedora do Sebrae, a gente deu esse nome bonito, Educação que Transforma, né? Ele é um programa que ele trabalha a nível nacional. A gente comemorou 10 anos, no finalzinho do ano passado, vamos comemorar 11 esse ano. A gente está presente em todos os estados do Brasil, onde tem Sebrae, tem educação empreendedora. Legal. Inclusive, esse é um dos vieses que a gente quer trazer sempre nessas comunicações, mostrar para as pessoas que o Sebrae também trabalha com educação dentro de instituições de ensino, porque a maioria das pessoas associa o Sebrae sempre à questão da pessoa jurídica, né, a questão do empreendedorismo só com viés de negócio, e a gente, na verdade, trabalha aqui também com essa pessoa física que hoje está dentro da escola, mas que a gente tem a certeza que é a pessoa jurídica do amanhã. Então, a gente tem parceria com instituições de ensino, com projetos da área de educação, e a gente trabalha com todo tipo de público. A gente trabalha com professores, gestores, alunos, a gente trabalha com secretarias de educação, e a ideia é a gente exatamente somar, né, ao plano de trabalho, né, que já existe dentro das instituições de ensino. São planos de trabalho extremamente sérios, e a gente vem a somar para exatamente a gente aproximar, né, o que eles já fazem muito bem feito das tendências de mercado e dessa atitude empreendedora que a gente vai precisar para a gente planejar outras coisas além do negócio, que poderia ser o planejamento da carreira, até o projeto de vida, né, que é um grande viés aí, que a educação e a reforma do ensino médio vem trazendo aí com muita força. E é um programa muito bacana, porque a nível nacional a gente tem muitas expertises que são somadas e nos ajudam a fazer melhor, né? Então tem gente lá no Paraná que está fazendo uma coisa muito massa, traz para a gente aqui e vice-versa. E é um programa que, além de ter uma grande qualidade, uma grande capilaridade, ainda tem a gratuidade, né, como sendo uma vertente, né, positiva, né, para poder a gente exatamente difundir sem ter essa coisa da contrapartida financeira. Então, a gente assume essa contrapartida financeira e a gente, na verdade, faz essas parcerias aí muito porque professores e gestores abrem os braços para nos receber aí nas suas instituições, nas suas sedes, e disponibilizam pessoal, equipamento, infraestrutura, e a gente soma, né, para poder a gente fazer essa transformação, essa diferença. Perfeito. E quais são as ações, Danilo, ações, iniciativas que o programa trabalha junto aí aos estudantes, aos gestores, aos professores, né? Como é essa prática ali no dia a dia junto às escolas? Bom, em geral, né, as demandas, como a gente está falando de educação, né, a necessidade meio que naturalmente ela já aparece com muita força. Então, a gente veio aprendendo, né, com o mercado quais são as demandas, as necessidades, e, consequentemente, veio produtizando, né, muitas soluções, muitas ferramentas, tá? A gente não burocratiza muito nessa parceria. Muitas vezes começa tudo com uma conversa de WhatsApp com o gestor de uma escola, às vezes começa com um e-mail, né? Às vezes até pela próprio direct do Instagram, né? E esses são alguns canais que você pode utilizar para se relacionar com o Sebrae Pernambuco. Você pode falar pelo nosso direct, você pode falar pelo 0800 do Sebrae, que é o 500, 0800 570 0800. E sempre quando você chega com uma demanda de instituição de ensino, vem acabar com a gente aqui do programa de educação. A gente não burocratiza muito, a gente não necessariamente nesse primeiro contato para fazer
uma execução mais pontual, a gente faz um acordo de parceria, um convênio, não é esse o momento, a gente facilita bastante esse primeiro acesso, para exatamente depois a gente ir engrossando o caldo, como a gente fala aqui no Nordeste, que é o seguinte, a gente começa primeiro com ações muito de sensibilização, para depois a gente adensar em outras ações de engajamento. E aí, na medida que a gente for, né, criando densidade, mais profundidade nos conteúdos, aí sim, aí a gente já vai criando acordo de parceria e tal, mas mantendo sempre a gratuidade e também procurando se adaptar e se personalizar para a necessidade de cada um. Porque, para a gente ter uma ideia, Pernambuco ele tem 60% das escolas dentro da área rural. Então, eu não posso pegar o produto que eu tenho aqui para uma escola urbana e inserir numa escola na atividade rural. Claro que tem muitos que se adaptam, mas eu necessariamente eu tenho que estar sempre fazendo essa ponte e personalizando para que cada um se sinta contemplado. Então, esse é um papel também nosso, assim, sem muita burocracia e dando acesso, né? Que a gente sabe que de trabalho e esforço, o professor e gestor já tem muito. A gente quer facilitar essa parte para se conectar com a gente e somar aí nesse trabalho. E quando a gente fala de educação empreendedora, Danilo, quais são as habilidades, as competências que são trabalhadas, né, que os alunos precisam ter para ter uma educação empreendedora? Bom, a gente gosta muito de trabalhar o empreendedorismo na educação com seus vários espectros Uhum, e aspectos, né? uhum, Então, a gente procura sempre trabalhar, por exemplo, o planejamento, né? O planejamento sistêmico, que é uma das atitudes empreendedoras. A gente procura sempre trabalhar com o nível de complexidade de acordo com o nível do aluno. Então, sim. muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com o ensino fundamental, a gente começa trabalhando, na verdade, o pequeno planejamento do fim de semana e do feriado com a família. A gente começa a fazer aquela brincadeira do quanto planejar fazer uma viagem em família pode melhorar essa viagem, tanto em termos de diminuindo o recurso, aumentando a oportunidade de conhecer novos locais. Então, a gente vai inserindo, né, através de storytelling, através de metodologias, soft skills, para poder exatamente entregar um conteúdo que ele vá absorvendo e depois até ele se reconheça como empreendedor, sendo que naquele momento ele não exatamente está pensando em empreendedorismo com viés de negócio. Então, a gente também trabalha o projeto de vida, ou seja, o planejamento com viés, né, de você e seu futuro pessoal. E claro que a gente também trabalha com o planejamento de carreira, né? Uhum, E, consequentemente, claro que também a gente vai trabalhar mais à frente com esse planejamento com viés de negócio. O que acontece? Aqui, o setor nosso de educação, ele se encontra dentro da unidade de negócios inovadores, ou seja, a unidade de inovação do Sebrae. Então, uma das coisas que a gente procura fazer muito também aqui é mostrar para esse jovem quais são as habilidades e competências do futuro, sim. porque a gente já tem as 10 principais atitudes empreendedoras que a ONU, né, identificou a nível mundial, a gente já trabalha muito com elas, só que a gente percebeu que algumas estão sendo, né, modificadas e outras estão sendo inseridas. Por exemplo, hoje, um dos temas fortíssimos dentro do viés de educação é a inteligência emocional. Sim. Então, hoje a gente está tendo que trabalhar vários aspectos socioemocionais para poder exatamente profissionalizar a parte técnica também, né? A gente percebe que muitas vezes as atitudes elas precisam que o jovem não seja só um especialista, mas ele seja uma pessoa com certa horizontalidade de conhecimento. Ele tenha mais multidisciplinaridade, que ele tenha mais visão de conhecimento mais ampla. E claro que ele vai se especializar naquilo que ele mais gosta, mas consequentemente a gente mostra para ele a necessidade dele, na verdade, de se conectar com muitos conhecimentos para poder ele fazer essa primeira entrada no mercado. A gente também mostra muito a visão dessa necessidade de estar conectado digitalmente, Uhum, sabe? De você estar aberto ao improviso, que é uma outra coisa muito forte hoje em dia, em relação, a gente percebeu muito isso na pandemia, né? Quem sim. tinha colocado, né, no seu planejamento estratégico, né, antes da pandemia, a pandemia? Ninguém, não tinha como a gente prever isso. Sim. Então, está aberto, sabe, essa coisa do não linear, né? Você está aberto a se adaptar ao momento, para você fazer a sua entrega. Então, essas são algumas das competências que a gente vem trabalhando, né, com o jovem, para que ele se prepare, né, para essa visão, né, moderna, né, e futurista, vamos chamar assim, mas que já é muito presente, que é esse ambiente digital também, que é muito importante. Tá? Uma coisa que a gente também trabalha muito aqui é o protagonismo. A gente não tem interesse em ter metodologias que você só vai poder usar quando estiver com o Sebrae ou no ambiente escolar. A gente procura trabalhar metodologias que são baseadas em gestão de projetos. O que a gente quer dar para o jovem ferramentas para que até quando o Sebrae já não estiver lá, ou até ele já não estiver mais no ambiente escolar, ele Uhum, possa usar essa ferramenta na sim. sua vida, para o seu futuro, para resolver seus Uhum. problemas pessoais, profissionais, empreendedores. Então, essas são algumas das atitudes que a gente vem trabalhando e transformando para poder levar protagonismo, para poder dar ferramenta para a vida,
seja pessoal, profissional ou empreendedora também. Sim. Então, pelo que eu entendi nessa dinâmica, Danilo, qualquer escola pode entrar em contato com o Sebrae, né? Explicar a sua dor, né? Por exemplo, inteligência socioemocional, como desenvolver isso em sala de aula, e o Sebrae presta o suporte, presta o apoio para isso ser trabalhado no dia a dia junto com os alunos. Essa é a dinâmica. Isso, exatamente, essa é a dinâmica. Entrando em contato, a gente faz um briefing, a gente faz uma análise, né, quais são as necessidades, e a gente conecta com as nossas soluções. Claro que tem algumas coisas que às vezes fogem um pouquinho do escopo. Aconteceu muito, eu acho super bacana. Muitas escolas, por exemplo, do ensino fundamental, trabalham a metodologia de construções de jardins, de hortas comunitárias dentro da escola, para poder, né, trabalhar desde, né, de matemática a língua portuguesa quando faz uma receita oriunda de um ingrediente retirado dessa horta. Tudo é possível. A gente não tem uma metodologia como essa, mas eu trabalho as finanças, eu Sim. trabalho o planejamento, eu trabalho a organização, que são, na verdade, ferramentas da administração, da gestão empresarial, mas adaptada para esse público jovem da escola. Eu não tenho exatamente o agrônomo que vai ensinar a plantar, mas a gente tem as outras metodologias que conectam. Então, muitas vezes, né, alguns professores ou gestores escolares, quando entram em contato com a gente, né, procurando uma solução que não efetivamente a gente tem, né, para poder a gente viabilizar, a gente procura, claro, conectar com o que a gente tem dentro do escopo, né, da gestão empresarial, da educação empreendedora, e, é claro, a gente faz o velho trabalho do consultor e conecta com outros agentes do mercado que poderiam auxiliar nesse caminho, como, por exemplo, na horta comunitária, já fizemos, inclusive, a gente fez uma conexão, na verdade, foi com o Departamento de Engenharia Agronômica, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, o que a gente não pode resolver, a gente procura conectar para poder, né, somar nesse caminho aí do ambiente escolar. Não, isso é muito interessante, Danilo. Você citou, né, que o programa ele abrange todos os níveis ali, desde a educação básica até a educação superior. É um desafio, né, adaptar esse conteúdo ali para aquele aluno que está começando a sua formação com aquele que já está terminando a sua formação. Como é esse processo? Bom, isso realmente, essa adaptação, ela é forte, é muito forte, porque cada um tem uma natureza Uhum. e a gente tem que ter esse respeito, né? A primeira coisa no trabalho de um consultor, né, na gestão empresarial ou na gestão de educação empreendedora, é a gente descobrir quais são os talentos, né, de que cada instituição parceira tem para a gente poder potencializar esse talento, mas claro que a gente também procura identificar quais são os gaps ali, aquelas pontes ali que estão faltando conhecimento para poder a gente seguir. O que acontece? A gente, por exemplo, vou dar um exemplo de como o Sebrae trouxe essa adaptação de nossas metodologias. Há 3 anos atrás, o Sebrae Pernambuco, lançou um edital chamado Open Innovation Sebrae Pernambuco, em parceria com o Porto Digital, onde a gente apresentou várias necessidades do Sebrae como instituição, mas também incluímos as necessidades da educação, do programa de educação empreendedora do Sebrae. E aí a gente conseguiu absorver várias edutechs, né, são startups da área de educação, que trouxeram metodologias específicas. Então é isso que a gente faz, sabe? Tem coisa que a gente naquele momento não tem produtizado, não está pronto, então a gente leva para o mercado para poder a gente captar e, consequentemente, logo à frente a gente já ter disponível. Então todo dia a gente aprende com esse contato com a escola. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma metodologia chamada Empreendedorismo para a Geração Z, que já trabalha, né, além dos aspectos de gestão empresarial, também a questão da computadorização e da linguagem no-code. Então, trabalha os pilares da programação, isso já, né, a nível ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Mas, claro, que para necessidades como, por exemplo, o ensino fundamental, a gente conseguiu se aproximar, né, através desse edital da Space, uma outra instituição, que desenvolveu uma metodologia específica para o ensino fundamental, que trabalha muito o que a gente chama Learn by Doing, mão na massa, né? Sim. Então, o jovem, numa apresentação ali de 45 minutos, que é o perfil aqui do ensino, a gente trabalha só os 10 primeiros minutos de aula expositiva, o restante é tudo execução e o material todo prototipizado para isso, ou seja, quando vai falar de habilidades socioemocionais, o material são os emojis com os roxinhos, e aí tem os sentimentos ali no outro quadrante, ele tem que recortar para poder colocar no quadrado do sentimento que ele identifica o emoji. Então, a gente se aproxima, então, de empresas do mercado, de consultores do mercado da área de educação, para poder a gente trazer, né, essa metodologia adaptada para a necessidade de acordo com o grau de escolarização desse jovem. E aí tem muita coisa para o professor, para ensino superior. Se hoje qualquer pessoa, por exemplo, colocar assim, curso gratuito, ensino à distância, Sebrae, você já vai entrar na nossa plataforma do Sebrae Nacional, onde tem cursos gratuitos, inúmeros, mais de 100, que incluem para ensino superior, professor, ensino de jovens e adultos,
fundamental, médio, técnico, profissional. Então, a gente se apropria, exatamente, se aproxima do mercado, se apropria da necessidade, se aproxima do mercado para poder a gente ir produtizando, criando novas metodologias para poder entregar com a cara, né, de quem vai receber esse conteúdo. E é super importante também porque apoia muito também a formação continuada dos professores, né, que é um tema super em alta hoje em dia. O professor precisa estar atualizado, acompanhar ainda mais nessas transformações da educação que a gente vive isso diariamente, né, a gente está sendo impactado pelo ChatGPT, pela IA hoje em dia. Então, acompanhar essa transformação é super importante, né, Danilo? Total, né? Você falou agora talvez um dos eixos mais importantes de qualquer escola, que é o educador, o professor. Isso. Eu acho que sem eles a gente não ia conseguir fazer essa pauta acontecer de forma alguma, porque muitas vezes quando o Sebrae não está lá mais, quem vai ser o mentor desse aluno? Uhum. Vai ser esse professor. Então, só para você ter uma ideia, a gente tem aqui um prêmio a nível nacional chamado Prêmio Educador Transformador, que é exatamente uma iniciativa para poder a gente valorizar e reconhecer e premiar os professores que já têm projetos com viés de educação empreendedora dentro de suas instituições de ensino. E aqui em Pernambuco, pra você ter ideia, ano passado, a gente conseguiu coletar por baixo 171 projetos, né, que foram captados, né, e depois ainda foram culminar, né, isso é muito legal, né, lá na Bet Brasil, foi a final, inclusive, em maio desse ano, onde a gente pôde contemplar excelentes projetos que já fazem uma transformação. Tá? Então, o professor, para a gente, é um grande eixo, é o nosso maior investimento, porque ele é uma forma da gente interiorizar dentro da escola a nossa metodologia e ele dá continuidade, né? A metodologia, né, Futuros Passos, que a gente tem para o ensino fundamental, a gente capacita um ano o professor, assim, num período a gente capacita o professor, ele desenvolve durante um ano, nem que percebe, está no terceiro ano, ele ainda está capacitando novas turmas, isso que é bacana, ou seja, é um investimento fantástico. O que a gente também percebe hoje, né, Murilo? Não é fácil a vida do professor, não é fácil a vida do educador. A gente percebe que falta um pouco de reconhecimento, a gente percebe que a dificuldade da infraestrutura, muitas vezes, eu estou falando de escola pública, muito, que é mais de 99% é 99% mesmo do que a gente atende aqui no Sebrae, a gente foca muito na necessidade e ela está lá na escola pública. Então, assim, é um grande desafio você trabalhar com o professor, Sim. porque na medida que você vai falando de inovação por um lado, ele vai te apresentando a escassez do, Uhum. mas é aí que a inovação ela funciona. É aí que ela é necessária, mais do que nunca. E eu vou mentir para você, eu acho que se não fosse o professor, a gente não executava, a gente não alcançava, até porque ele é quem está na ponta e pode falar a real necessidade daquele aluno. A gente tem realidades aqui de professores no quinto ano, né, que recebem alunos e inclusive ela criou um projeto de educação empreendedora para poder fazer esse combate, né, porque ela reconheceu numa turma de quinto ano, mais de 50% dos alunos eram analfabetos funcionais. Uhum. Então veio o desafio, o jovem está no quinto ano, mas ainda tem necessidade de voltar 5 passos atrás para poder chegar no conteúdo do quinto ano. E então, como fala um grande colega nosso aqui, diretor de ensino aqui, extensão do Instituto Federal de Pernambuco, Fernando Coelho, ele fala o seguinte: Danilo, professor, ele não educa, ele milita pela educação. Sim. Então, a gente quer juntos tomar nessa militância, porque ela não é feita de uma mão só, não, e com a mão deles a gente é bem mais forte. Sim, e você citou a questão da inovação, né? E inovação também nem sempre é um aparelho tecnológico, tá ligado a uma tecnologia. Às vezes é uma atividade que o professor faz ali em sala de aula, uma aula diferente. E isso a gente tem vários e vários exemplos de professores que estão fazendo todos os dias. Você citou como é difícil a rotina de professor, e tem sempre professor que está trazendo o novo, né? E acho que o prêmio também que você citou liga muito isso, de dar luz, de dar voz para esses educadores que estão, de fato, militando ali no dia a dia, se esforçando ao máximo para formar os seus alunos, né, Danilo? Total, total. Olha, essa escassez que o professor vive, eu acho que muitas vezes é força motriz, assim, para Uhum. muito do que ele faz, sabe? A gente tem, por exemplo, aqui o caso de Isla Rodrigues, grande professora, né, atende na região de Santa Cruz do Capibaribe, e ela queria, né, exatamente falar sobre sustentabilidade com a sua turma, e como o Santa Cruz do Capibaribe faz parte de um ecossistema que tem uma natureza comercial e uma aptidão empreendedora para a produção têxtil, né? Aqui em Toritama a gente produz 13% do jeans de todo o país sai daqui. Então, existe lá uma natureza, né, para confecção, para facção, para produção têxtil. E aí, de repente, ela identificou, junto com os alunos, que grande parte dessas indústrias tem um grande refúgio de aparas de tecidos, de retalhos de tecidos. E aí ela entrou em contato com essas instituições, né, através desse projeto que ela botou, inclusive, no Prêmio Educador Transformador,
Não foi para a final, mas foi finalista aqui do estado, né? A gente tem que reconhecer também isso aqui localmente. E ela conseguiu pegar esse refúgio, ela trouxe para dentro de sala de aula, descobriu junto com os alunos que nas suas famílias, isso significa inteligência territorial, e várias famílias já são envolvidas com a produção têxtil, então, consequentemente, tinha avós, tinha pais, tinha mães que já tinham talentos na costura. Então, ela envolveu, além do aluno, o pai, a mãe, e a avô, a avó, né, ou a entidade familiar, seja ela qual for, para poder ajudar nessa confecção. E a partir desse refúgio, né, da indústria, conseguiram construir várias peças que serviram para poder fazer bazares, e vários bazares que fizeram monetização para trazer recursos, tanto para os alunos ou para os pais. Então, é isso que a gente está falando. A gente está falando de professores que reconhecem necessidades de mercado, dividem isso e fazem um projeto co-criado com seus alunos, e mesmo diante da necessidade, muitas vezes faltar um material, procura mesmo, através de projetos, iniciativas, né, de voluntariado, para poder fazer essa construção. E sabe o que eu acho legal, Murilo? É que eu aqui na capital, em Recife, onde me encontro agora, eu não ia conseguir enxergar isso lá em Santa Cruz do Capibaribe, lá no Agreste Pernambuco. Mas ela não, ela que está lá, que ela respira aquela região, que ela identifica esse potencial territorial, ela consegue fazer toda a diferença, porque é uma linguagem que se comunica com a pessoa local. Então é isso que é bacana, sabe? Quando você dá esse protagonismo para o professor como ferramenta de transformação, sendo mentor, né, daqueles que são, né, seus pupilos, seus alunos, então, consequentemente, assim, a gente não tem nem mais limite, né, até onde pode parar. Isso foi só um dos projetos, dos 170 projetos que foram encaminhados, né? Então, a gente brilha junto com o olho brilhando, a gente brilha junto com eles, porque são peças fundamentais e fazem a diferença com inovação. Não, e é um ótimo exemplo de como a educação de fato transforma, né? Não só dentro da sala de aula, mas toda a comunidade que está ao redor dela, né? Muito bom, viu, Danilo? Agora, pensando no tema educação empreendedora, quais são os principais desafios? Como você vê esse cenário, primeiro, como você vê esse cenário do empreendedorismo dentro das escolas? E quais são os principais desafios para aplicar isso ali no dia a dia, Danilo? Desafios, amigo Murilo, são muitos, mas a gente está pronto para todos eles. Acho que a gente não só ensina, né, o nosso querido aluno a ser um protagonista e também se adaptar, né, a essas variantes aí, muitas vezes descontroladas, né, ou melhor dizendo, sem controle. Então a gente também faz essa guinada atrás, né? O que que acontece? Acho que um dos maiores desafios que a gente vive nesse país é o sucateamento mesmo desse setor, desse segmento. A gente percebeu muito isso na pandemia, por exemplo, quando, de repente, todo o dinheiro da educação foi parar na saúde. Claro que era necessário, mas a gente percebe que a educação não pode parar. Estamos enfrentando hoje, né, esse grande buraco que foi criado por esses anos aí sem educação. Alguns municípios nossos aqui, tivemos aqui, infelizmente, mais de 1 ano e meio, quase 2 anos sem aula. Então, assim, Sim. é muito difícil, né, você, né, se ver nessa situação. Até porque a escola cumpre vários papéis na vida familiar, da vulnerabilidade social, que é outro grande desafio, a vulnerabilidade social. A gente está falando de alunos que vai a pé para a escola porque não tem dinheiro para o recurso, entendeu? Se a escola for longe, ele tem que andar muitos quilômetros para poder chegar lá. Eu tenho escolas aqui em Itapissuma, por exemplo, que o aluno, para chegar na escola, depende da maré, ou seja, ele vem de jangada. Ele não tem um transporte escolar para ele. Ele é oriundo, né, de famílias que são pescadores, marisqueiras. Então, imaginar, né, que o aluno só pode vir se a maré, né, do rio, do mar, né, ela for favorável. Se for um dia que a intempérie, uma chuva, uma tempestade ou qualquer coisa desse gênero, ele não pode chegar na sua escola. Então, a gente está falando de desafios que vão além, inclusive, das ferramentas que nós temos para poder resolver. Mas a gente percebe que o empreendedorismo é um dos caminhos para poder a gente enfrentar essa vulnerabilidade, essa desigualdade social, esse sucateamento, porque o empreendedorismo, quando ele é trabalhar para eu capacitar o jovem, para ele ser o gestor da sua própria vida, ele não esperar, sei lá, um poder público resolver o problema da sua comunidade. A gente dá ferramentas para ele fazer uma ideação, uma prototipação, escalar uma ação social para se transformar numa coisa robusta, que capta recurso no mercado. Então, quando a gente traz esse tipo de atitude empreendedora para o jovem, a gente exatamente está tentando combater essa desigualdade social, fazendo pelo viés da educação, né? Então, acho que a gente percebe muito isso, né? Que o setor não é muito valorizado, assim como o professor, muitas vezes, infelizmente, a desigualdade social, e tudo isso a gente veio ver com muita força na evasão escolar. Sim. Muitos jovens tiveram que sair da escola, exatamente porque tinham que ser mais uma fonte de renda dentro de casa.
Então, a gente percebe, por exemplo, que alguns programas nacionais que vêm acontecendo de fomento ao aluno para ele se manter em sala de aula tem esse viés, tá? Só que a gente não pode só dar o recurso. A gente tem que dar o recurso e ensinar a fazer bem com esse recurso. E aí que entra o Sebrae, porque eu não tenho recurso para aportar para ele. E isso existe nos programas sociais. Mas eu tenho como ensinar ele a pegar esse recurso e transformar em mais recursos para ele começar lá na frente a pensar no empreendedorismo, não só com o empreendedorismo de ganhar dinheiro, isso é fundamental, mas um empreendedorismo que tem sustentabilidade financeira, mas também social, ambiental, e trazendo não só um profissional para o mercado, mas também trazendo um cidadão. Também trazendo um protagonista da sua vida social, do seu entorno, da sua comunidade. Então, esses são alguns desafios e esses são alguns viés que a educação pode trazer para ajudar ele a sair dessa condição, não só ele, mas toda a sua comunidade. Não, maravilha, maravilha. E quais são as perspectivas do programa Educação que Transforma para os próximos anos, Danilo? Vê, a gente tem alguns prêmios, né, que a gente já vem protagonizando com eles, né, que já reconhece, mas agora a gente quer fazer mais. A gente quer reconhecer e investir. Então, a gente absorveu algumas metodologias, como, por exemplo, uma metodologia muito bacana que a gente tem aqui, chamada Jovens de Impacto, né, que está trazendo uma grande repercussão, onde a gente trabalha o viés do empreendedorismo social, e dando ferramentas, né, que é baseado também nessa questão da educação como gestão de projeto, para que eles tenham ferramentas de ideação, prototipação, captação de recursos no mercado. Então, o viés da gente é trabalhar metodologias que entrega a ferramenta e o conteúdo fica com o aluno para ele usar para o futuro dele, seja pessoal, profissional ou empreendedor. Então, o que a gente vê como futuro é a necessidade de a gente tratar esse futuro como uma responsabilidade geral. Então, a gente tem que ensinar que empreendedorismo não é só uma necessidade para a gente ter o recurso, mas ele tem que viver a conexão com o resto do seu entorno. Então, ele tem que ser um empreendedorismo com a pegada social. Inclusive, é uma das maiores tendências de mercado hoje. Né? A gente procura fomentar esses professores que já têm esse viés de projeto de educação empreendedora. Então, por exemplo, o próximo ano a gente está desenhando exatamente um edital para que os professores possam participar e receber um subsídio para que eles peguem o seu projeto de educação empreendedora, que antes era feito com uma pequena turma de 50 alunos no ano, e comece a escalar isso para 500. A gente também quer que esse professor, além dele executar, ele produtize, ou seja, ele passa, né, a patente daquele desenvolvimento intelectual dele e transforma isso numa solução prática para que a gente possa botar numa vitrine que seria do produto dele, mas uma vitrine Sebrae, para que outros professores em outros ambientes escolares possam absorver. Então, o que a gente quer trabalhar para o futuro é essa visão de ecossistema de inovação, trabalhando esses dois pilares. De um lado, o aluno, que a gente incentiva a ser protagonista, e do outro lado, o professor, que a gente fomenta para que esses projetos alcancem mais pessoas, ensinem mais pessoas a exatamente escalar, né, o seu protagonismo, né, o seu viés do empreendedorismo, que não é um viés só de deixa eu ganhar o meu e deixa o resto para lá, mas vamos ganhar todos juntos para que todo mundo possa estar bem lá na frente. Então, a gente quer trabalhar mais essa visão a nível ecossistema. E claro, a gente não pode falar só do professor e a gente também não pode falar só sobre o aluno. A gente tem que também falar de políticas públicas. Então, o Sebrae ele está se aproximando de algumas entidades. A nível nacional, a gente já trabalha com a Undime, a gente já trabalha com o Concede, a gente já trabalha com várias organizações a nível, né, nacional, o próprio MEC, né, com abordagens estruturadas para poder a gente difundir políticas públicas que serão favorecimento para as escolas, favorecimento para esse futuro através da educação, sabe? Então, a nossa visão é essa, é a gente tentar trabalhar tudo no viés de ecossistema, e é por isso que participar desses grandes eventos, como a BET Brasil, a BET Nordeste e vários outros que a gente tem aqui dentro do nosso, ainda bem, né, nosso leque de eventos aqui de educação desse país, para poder a gente exatamente, né, trazer, aumentando, né, a densidade dessas pessoas e quantidade de pessoas apoiando esse ecossistema que precisa, e cada vez mais cabeças pensantes. Recentemente, agora, o Sebrae Nacional acabou de assinar um termo com o Instituto Vini, que é aquele jogador de futebol super famoso, que vai trabalhar o protagonismo juvenil através do quê? Do futebol. Então, imagine o professor de matemática que tiver a possibilidade de ensinar geometria e matemática através do desenho do campo. Então, e por que isso? Porque essa é uma linguagem que atrai, mas ao mesmo tempo a gente entrega um conteúdo que é importante. Então, é isso que a gente quer fazer. Trabalhar esse ecossistema, se aproximando desses grandes parceiros, para poder a gente entregar mais e melhor.
Não, super interessante. Acho que tem bastante coisa então aí para acontecer. E super interessante a questão que você citou do professor, né? O professor poder difundir sua mensagem para mais e mais alunos. Acho que é um ganha-ganha, né? Quanto mais professor a gente tiver reconhecido, mais pessoas nós alcançamos, mais alunos nós desenvolvemos essa capacitação, esse desenvolvimento empreendedor. E acho que é um processo da sociedade, né? A gente evolui enquanto ser humano, né, Danilo? Total, total. É, assim, propósito, né? É. Difícil, né? Você andar sem propósito, sabe? E eu acho que propósito é o que nos mantém nessa reta, nesse trabalho, nessa lida, né? Nessa labuta. Não é Sim. fácil, mas a gente percebe que todo mundo divide aqui esse propósito, sabe? O legal também é que esse propósito ele não é em vão. A gente vê o resultado, a gente estuda o impacto do que a gente faz. Então, a gente tem aqui exemplos do aplicativo Mãezona, do Estevam Lucas, que começou com a gente em 2021. Uhum. Um jovem de 14 anos lá atrás, que a gente só colocou ele num circuito nosso de Startup Way. A gente só fez a nossa parte, mas tudo é tudo dele. Ele é o protagonista, ele é o decisor. Foi ele que decidiu manter o projeto. E vê, ele com 14 anos se preocupou em como é que a gente conectava os bancos de leite materno com as mães que podem doar o leite materno e com as mães que precisam do leite materno. Em 2021, com 14 anos, ele desenvolveu um app junto com um grupo, com mais 4 alunos, e inclusive foi o finalista e ganhador, né, daqui de Pernambuco. Sim. E aí a gente pensa muitas vezes que a gente está fazendo esse investimento, que ali é só aprender e vai deixar para lá. O projeto existe até hoje, qualquer pessoa pode entrar aí, né, nas plataformas aí de download de aplicações, encontrar lá o Mãezona, e eu fico muito feliz, porque a gente faz um pequeno investimento sem ter muitas vezes noção de quanto isso pode reverberar e quanto isso pode transformar. O projeto mesmo Jovem de Impacto, ano passado a gente atendeu uma turma do EREM, né, Escola de Referência do Ensino Médio, a Gil Magalhães, aqui em Casa Amarela, e os jovens desenvolveram um site onde eles ajudavam os professores a entregar o conteúdo de acordo com a série do aluno, com o ano de escolaridade do aluno. Porque antes eles diziam que ficava um pouco bagunçado nos grupos de WhatsApp, do Google Classroom e tal. Então, eles organizaram um sistema, cadastraram todos os alunos, e hoje o aluno, né, da EREM AG Magalhães pode encontrar o seu conteúdo sem dizer assim para o professor: eu não sabia onde encontrar o material. Está lá. O mais interessante é que partiu deles estar dando continuidade a esse projeto. Então, por exemplo, todo almoço esses jovens estão na biblioteca investindo em conhecimento. Nas férias, a coordenadora da escola estava me dizendo: Danilo, nas férias eles estiveram aqui e passaram todos os dias das férias aqui dentro. Sabe o que aconteceu? Eles pegaram o sistema que era para atender alunos e professores, e esse sistema ampliou e agora está atendendo a biblioteca. Eles estão digitalizando toda a biblioteca através desse sistema, facilitando, inclusive, o que era analógico, né? Agora é digital, ou seja, melhorando até a questão da sustentabilidade, menos papel, mais controle, sabe, em tempo real. Então, esse sistema que tinha uma função, ele já está ampliando e abraçando a biblioteca. E o mais legal, a ETE Dom Bosco, por exemplo, que fica logo ao lado, já está entrando em contato com eles para poder saber esse CISAC aí, que é o nome do site, como é que eu posso levar para a minha escola. Sim. Então, a gente percebeu que esse é um grande investimento. Infelizmente, a educação é um investimento que a gente não tem um retorno a curto prazo, muitas vezes o resultado vem a médio, longo prazo. Infelizmente, a gente não termina hoje um curso, amanhã já está empregado, hoje já vira referência e mentor naquela área. Mas a gente só tem uma certeza, que a educação ela só abre portas. E é isso que a gente quer que o aluno perceba, que sim, na escola é lugar para você aprender o básico, sabe, da língua portuguesa, da matemática, mas também é um lugar para você aprender a ser cidadão, é um lugar para você aprender a ser profissional, é um lugar para você aprender a ganhar dinheiro, mas também a ajudar outras pessoas. Então é isso. É uma pequena semente que pode trazer grandes resultados. A gente já vem enxergando esses resultados e para a gente é uma felicidade. E é isso que faz com que o brilho no olho cresça e que faz garantir que a gente está com o propósito certo. Sim. E qual mensagem você deixaria, Danilo, para as escolas, para os educadores que querem aplicar a educação empreendedora, e fomentar esse pensamento junto aos seus alunos? Querido professor, querida professora, mestres, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês pelo trabalho que vocês fazem, porque, infelizmente, parece que a gente só se dá conta do quanto vocês são importantes na vida de tanta gente só depois que a gente sai da escola, né? Eu mesmo, como aluno, hoje como já mentor e professor, eu me sinto muito nessa responsabilidade quando eu me encontro com outros professores, agradecer em nome
de todos aqueles que infelizmente passaram na história deles, e mais não tiveram essa visão na hora de identificar o quanto eles são importantes, né? Agora a Carolina já falava, né, que a gente, né, preenche o retalho de várias coxas que são essas vidas, e o professor, acho que ele é um grande responsável por preencher retalhos dessa coxa da vida de vários jovens que se transformam com isso. Espero que eles também tenham essa oportunidade de um dia ter um aluno que volta na escola para abraçá-lo e dizer o quanto ele foi importante para o futuro dele, para a sobrevivência dele, para a existência dele e para o desenvolvimento dele. Então, eu queria dizer para esses professores que vocês não estão sós e vocês não estarão sós jamais. Vocês contem com o Sebrae Pernambuco para sempre, porque aqui é uma instituição que não brinca com esse tema. Esse é um tema que para a gente é prioritário, a educação, dentro da instituição de ensino, porque a gente quer exatamente diminuir lá na frente essa incidência das empresas que falem no primeiro ano. Sabe, a gente não quer mais que os profissionais entrem aqui dizendo, eu vim aqui no Sebrae para poder vocês me ajudarem, a como é que eu vou falir melhor, porque eu já estou falindo. Não, a gente quer que, fomentando hoje na juventude, quer que essa galera entre aqui no Sebrae para um atendimento no futuro, como um futuro empresário, dizendo assim, como é que eu faço uma patente, como é que eu importo, sabe? Como é que eu escalo, como é que eu expando a minha empresa? Então, professor, tenha uma certeza, seu trabalho não é fácil, nosso trabalho não é fácil, mas a gente tem que ter a certeza que tudo que a gente está fazendo está transformando vidas e tirando gente de situações muito, muito degradantes para um futuro muito promissor, sabe? E aí vocês podem contar com o Sebrae, em qualquer momento vocês podem entrar aí, tanto no nosso @SebraePE pelo Instagram, assim como vocês podem ligar para o 0800 570 0800, tá? E falar da sua necessidade, que quem te é atendente, tem mais de 25 atendentes aqui de telefônicos, que podem e vão conectar você com a gente para poder a gente levar tudo que a gente tem de melhor para você, sem custo, com qualidade, com a burocracia mínima necessária para a gente trabalhar essa questão do dinheiro público, tá? Nosso viés é único, é diminuir a desigualdade social desse país através da educação. Não é fácil, não é fácil. A gente não vai ver o resultado imediatamente amanhã, não, mas eu tenho certeza que a gente vai construir um futuro maravilhoso, não só para a gente, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor, e contem com o Sebrae sempre, tá bom? Porque sem o professor, sem o gestor escolar, abrindo as portas, conectando a gente com esse aluno, a gente não consegue. Então pode contar com a gente, pode somar com a gente, e chega junto, que tem muito mais por aí. E a gente conta com vocês. Perfeito, perfeito, Danilo. Queria muito te agradecer pela conversa. Infelizmente, a gente vai ficando por aqui, mas eu tenho certeza que tem vários insights aqui, tem vários ensinamentos para o professor, para as escolas e para a gente multiplicar, né, esse viés aí, quem ganha é educação no final das contas. Então, quero muito te agradecer pelo papo, obrigado por ter topado participar aqui do Conexão, viu? Obrigado a todos e todas. Uma honra, um grande prazer falar em nome do Sebrae Pernambuco e principalmente para esse público fantástico que a gente tanto admira e apoia. Então, contem com a gente se vê na próxima e em breve nesses eventos maravilhosos aí. A gente sempre está presente. Gratidão. Sucesso. Obrigado, viu, Danilo? A gente vai ficando por aqui. Conexão Bet está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Outras novidades e atualizações você pode acompanhar nossas redes sociais, Bet Brasil, ou nosso site, brasil.betshow.com. É isso, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.